Vamos lá então, né? A ideia aqui, vocês já sabem que da live é pra ser curta, né? Pra ser objetiva. Então, vamos lá. A ideia da live, né? Do tema seria o seguinte. Eu coloquei hoje mais cedo, né? Como começar, né? Quais os pilares mais importantes pra cuidar, pra começar de fato esse processo do emagrecimento e pra ter uma constância. Só que eu acho que eu dei uma viajada, porque se eu fosse falar disso tudo, realmente eu não conseguia falar isso em 20 minutos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu coloquei quase 3 temas em um, mas não dá pra falar isso em 20 minutos, então eu vou compartilhar essa live, eu vou dividir essa live, tá? O que eu vou abordar hoje vai ser sobre os pilares, depois amanhã eu quero abordar mais ou menos sobre os pensamentos automáticos, e depois eu quero abordar sobre a questão de como manter essa constância, tá? Eu acho que dando essa continuidade fica melhor, fica mais quebradinho e eu consigo passar pontos mais específicos em 20 minutos, ok? Mandei aqui se tá ok. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 6 pontos. 7 pontos, na verdade, assim. Então, vamos falar aqui sobre a questão dos 6 pilares principais, né? 7, na verdade. Para a gente começar a trabalhar esse processo do emagrecimento. Eu sei que muita gente, quando pensa em emagrecimento, pensa logo, tipo, no que comer e no que não comer. Só que eu costumo falar que é um mecanismo ao contrário que a gente faz. Porque não adianta a gente só pensar na ação que a gente vai fazer. Acho que primeiro a gente precisa cuidar de pontos primordiais que levam a gente a ter essa ação, né? Essa escolha do mecanismo do que comer e do que não comer. Não é só o fato do que não pode e o que não pode, porque isso até lá no fundo você sabe até o que pode e o que é que não pode. Então são outras variáveis, né, que vão conduzir essa conduta. Então é por isso que eu separei aqui, certo? Então, falando sobre o primeiro ponto que eu coloquei aqui como principal, como primordial, é a gente ter o cuidado com essa nossa mentalidade, porque é ela que de fato vai. A mentalidade ela antecipa tudo, né? Então a gente precisa ter o cuidado com essa nossa mentalidade, né? Porque se a gente tem pensamentos automáticos, que vai ser o assunto da nossa live amanhã, a gente consequentemente vai ter um comportamento automático, né? Vai reproduzir aquilo que a gente faz ao longo da nossa vida e a gente colhe os resultados que a gente não tá buscando, né? Então, por isso que eu considero que é uma coisa muito importante, porque eu falo muito sobre isso, né? Que os pensamentos, ele vai interferir na forma que a gente sente e isso tudo vai interferir também no nosso comportamento. Kelly, maravilhosa é você. Então, é essa tríade que a gente precisa trabalhar, né? A forma que a gente pensa vai interferir como eu sinto e isso vai interferir no meu comportamento. Deixa eu até tirar desse contexto de nutrição e deixa eu botar em outro contexto. Vamos dizer que você é casado, enfim, você é namorada, você tem namorado, enfim, você liga aí pra sua pessoa e essa pessoa não atende o telefone. Se você tem um pensamento que, meu Deus, essa pessoa não tá me atendendo, então ela tá me traindo. Você concorda comigo que esse pensamento que você gerou na sua cabeça vai interferir na forma que você tá sentindo? Que você vai se sentir ansioso ou ansiosa por conta disso? Isso vai interferir no teu comportamento? Você concorda comigo, né? Agora, será que realmente o fato da pessoa não entender o falar significa que ela tá traindo você? Isso é uma das mil e uma possibilidades que pode estar acontecendo. Ela não pode estar atendendo porque ela pode estar traindo, ok, certo. Mas ela também não pode estar atendendo porque ela deve estar ocupada, ela está trabalhando, ela está numa reunião, ela não viu o celular está longe, ela está dirigindo. São várias possibilidades que podem acontecer, né? Então é isso que a gente tem que ter cuidado sempre com o início desse pensamento. Porque se ao invés de você pensar, ela tá me traindo, você pensasse, eu acho que ele não atendeu porque ele deve estar trabalhando, depois ele me retorna. Você concorda que você voltaria ao seu sentimento, à sua emoção normal? E você iria voltar a se comportar normal? Você iria voltar a trabalhar? Você iria voltar a estudar? Enfim, você iria voltar àquilo que você estava fazendo, né? É um comportamento diferente do que você pensar, ele tá me traindo, né? Certamente você vai ficar ansiosa e isso vai atrapalhar no teu comportamento, né? Isso, inclusive, pode até fazer um mecanismo de você buscar comida para aliviar essa ansiedade, certo? Então, o primeiro ponto é isso, né? A gente precisa, de fato, cuidar dessa nossa cabeça, ter pensamentos claros, né? Porque pensar sobre o próprio pensamento é um mecanismo muito legal para a gente não entrar nesse processo de pensamentos automáticos, tá? Mas amanhã a gente fala sobre isso, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Cuidar dessas mentalidades, cuidar desses pensamentos, para a gente não ter esses pensamentos dicotômicos, né, de 8 ou 80, né, de dividir alimentos entre proibidos e permitidos, porque uma vez que você faz isso, né, isso aqui pode, isso aqui não pode, quando você come o que não pode, que você sabe que você vai comer, tá, isso já vai desencadear para você um processo de culpa, um processo de frustração por você ter comido, né, porque se você pensa, não poderia comer isso, se eu comi, você vai sentir como errada, né? E daí é muito mais fácil você ativar outros pensamentos que levam você a fazer exageros, né? E recaída é diferente de você, de fato, entrar nesse ciclo, certo? Mas amanhã a gente fala sobre isso para não estender tanto aqui o horário da live, tá?
O primeiro ponto é isso. Mais uma vez, cuidado com a cabeça, com a mentalidade, com seus pensamentos que você vem criando, principalmente dentro da alimentação, dentro da inclusão de novos hábitos. E é muito comum mesmo a gente ver pensamentos dicotômicos dentro da alimentação. De pensar assim, ó. Eu tô seguindo aqui tudo direitinho, aí eu vou e como uma coisa. Aí você pensa, já que eu comi, né, então você ativa aquele mecanismo, tipo, o que é uma coisa, né? Eu comi isso aqui, então eu extraí tudo que eu tava fazendo, meu Deus, então agora eu vou comer o resto, né? Já que eu comi, então eu vou ficar aqui, vou me despedir aqui, né? E depois eu volto. Isso você repete esse mecanismo e você sabe que é mentira, porque você não vai se despedir daquele alimento, até porque não tem a necessidade de você estar se despedindo dos alimentos. A ideia de você ter uma boa alimentação, de você iniciar seu processo de emagrecimento, de você ter bons hábitos, não é você não comer, é você saber comer, a forma como você come isso, certo? O segundo ponto aqui que eu acho primordial é você saber identificar a sua fome real e sua saciedade, tá? Nosso corpo, ele tem mecanismos para isso, do mesmo jeito que a gente tem sinalização, nosso cérebro emite sinalização para a gente identificar a fome real, nós também temos sinalizações para identificar a nossa saciedade. O problema é só que a gente ignora, tá? Deixa eu ver, meu botou aqui, porque tem obesidade, é uma luta muito grande. Sim, na verdade, na questão da obesidade, é um trabalho contínuo, né, multidisciplinar, que você precisa estar sempre atento para não voltar ao teu comportamento, né? Precisa aí do psicólogo para trabalhar toda essa questão comportamental, precisa da ajuda, muitas vezes, do médico, né, endócrino, para fazer alterações hormonais, né, prescrição hormonais quando necessário, precisa também da ajuda do nutricionista, né? Então, assim, é um processo contínuo, e mesmo que depois você chegue ali ao seu peso ideal, né, o que você queria chegar, não tem essa de peso ideal. O peso ideal é aquilo que é bom pra você, aquilo que é saudável pra você, aquilo que é compatível, aquilo que te dá autonomia, né? Mas até quando você chegar ali, você precisa ter um trabalho, né, de manutenção e recaídas. É por isso que eu tanto bato na tecla da gente incorporar o hábito e não a gente pensar que tem tempo pra acabar e tempo pra finalizar. Porque se você pensa dessa forma, depois, quando você atingir ali, você vai voltar a ter os seus comportamentos antigos, né? E o comportamento antigo vai dar o resultado antigo, que é o que você não quer, tá? Então, essa questão da fome e saciedade é essencial. A gente tem mecanismos para poder identificar essa fome e essa saciedade, né? A saciedade mesmo, a gente consegue ter sinalização através de liberações hormonais, que a gente consegue liberar isso em torno de 15 a 20 minutos, tá? Então, o que acontece, né? Quando a pessoa fala assim, então, eu só consigo parar de fato, eu não consigo identificar essa saciedade. Eu só paro de fato quando eu tô muito cheia. E quando você olha você vai ali identificar, né? A pessoa de fato come em 10 minutos, 10 ainda é muito. Tem gente que come em 5 minutos, né? Em 7 minutos. Então, assim, realmente, pelo tempo que você come, nem teve tempo ainda de você ter essa liberação hormonal, né? Que demora um pouquinho, demora em torno de 15 a 20 minutos. Então, se você come muito rápido, certamente você para por um estresse mecânico que seu estômago tá muito cheio. E não porque você atingiu a saciedade. E estar muito cheia significa que você passou da saciedade, então que você passou da sua necessidade, tá? Aí você pode falar assim, mas, é só almoço. Eu percebo que eu exagero em alguns momentos. Você vai comer sempre quando você vai parar sempre quando você tá saciado? Isso é uma regra? Não, na realidade não. Na realidade vão ter momentos que você vai sentir que você passou da saciedade. Só que isso não é de forma constante, sabe? A constância dentro ali do teu cenário é você parar quando você tá saciado. Porque sempre que você passa e você para quando você tá muito cheio, você entende que é calorias a mais que você tá lidando e o acúmulo dessas calorias em tantas refeições, em tantos dias, em tantos meses, em tantos anos, é que vai gerar a questão do engordar, né? Junto com outros fatores. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não sei porque eu cheguei até aqui ou porque eu tô engordando, né? E às vezes é o somatório desses comportamentos, dessas atitudes, certo? E assim, a fome também a gente tem sinalização algumas pessoas acham, inclusive, que essa sinalização vem do estômago, tá? E não. Essa sinalização, ela vem do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele manda uma comunicação aí ao nosso estômago, a gente começa a sentir esse incômodo, e isso faz com que a gente ative outros sistemas para buscar a comida, tá? Então, fica atenta sobre essa questão da tua fome real, sobre essa questão da tua saciedade, tá? E para você sentir saciedade,
um ponto muito importante é que você precisa comer com calma e com atenção, tá? Inclusive, isso aqui é outro ponto que eu botei aqui, tá? Pra gente comer com atenção, com calma e com consciência, né? Não tá devorando aquele alimento que tá ali como se ele fosse acabar. A saciedade, inclusive, está mais ligada com a forma que a gente come do que simplesmente a quantidade, o volume que a gente está colocando para dentro, tá? Então, comer com atenção, olhar aquele alimento, eu sempre trato nisso, né? Da gente cheirar o alimento, a gente olhar aquilo ali. A alimentação pra gente é muito mais do que simplesmente botar ali, aquilo ali na boca, mastigar e engolir, né? Tem uma questão de prazer, tem uma questão sensorial, então a gente precisa visualizar, a gente precisa cheirar, aquilo precisa ser prazeroso pra gente, a gente precisa comer devagar, né? E quando a gente come devagar, a gente ativa essa saciedade, né? E faz com que a gente pare também. A questão do prazer, a gente sente enquanto tá mastigando. Eu não sei também se você sabe, mas a percepção do cheiro, né? A gente tem enquanto a gente tá mastigando. Então, por isso que é legal. É ideal, na verdade, no momento que a gente tá mastigando ali aquela refeição, a gente respire, tá? A gente coma com calma. Então, esse aqui foi um terceiro ponto que eu coloquei. Além do comer quando sentir fome, parar quando tá saciado. Comer com atenção e com consciência, certo? Outro ponto que eu botei aqui, quarto ponto, esse aqui é muito comum, na verdade, de ver. Eu ia procurar outra palavra, mas eu não encontrei, mas vai comum. É a gente saber reconhecer e saber lidar com as nossas emoções, né? Muita gente não tem um certo raciocínio emocional e acha que os sentimentos são fatos. Aquilo que a gente está sentindo é um fato. E, na verdade, não, né? Eu até falei sobre isso, acho que foi ontem nos meus stories, né? Sobre como muitas das coisas que perturbam a gente é a nossa opinião em cima do fato. Só que a coisa ali, né, a nossa opinião não é o fato. A nossa opinião é a nossa opinião e o fato é o fato. A gente não pode estar confundindo aí sentimentos com os fatos, tá? A gente não pode pensar que algo é verdadeiro só porque, tipo, tem alguma emoção envolvida. Quando a gente faz isso, a gente coloca... É como se fosse um tiro no pé, tá? Sentimentos não podem guiar aí a nossa interpretação daquilo que é verdade. E isso é muito importante porque quando a gente tem o raciocínio disso, a gente olha para a comida de outra forma. A gente não olha ali para a comida como forma de tirar o desconforto daquela emoção, tá? Então, a gente precisa, um ponto muito importante também, a gente saber reconhecer essas nossas emoções, a gente saber lidar com ela e não mascarar. A ideia não é mascarar, a ideia de fato é viver. Se você está estressado, você vai procurar uma forma de aliviar seu estresse sem ser com a comida. Se você está triste, você vai ligar para alguém, você vai chorar, né? E assim com os outros sentimentos, né? Saber reconhecer e também saber lidar, né? E não buscar ali a comida como uma distração ou como fuga. A comida não é para isso. A comida é de fato para aliviar a sua fome, certo? Outro ponto também, o quinto ponto aqui, o quinto pilar que eu considero muito importante, buscar um treino. Treinar. E aqui o treino não é para aquela ideia de, eu preciso treinar porque eu preciso queimar mais calorias. Ou, não, até porque se você for pensar por esse ponto, o déficit calórico gerado do treino é muito mínimo, tá? Então não se iluda. Não buscaria o treino com esse pensamento, né? Que eu preciso, qual é o melhor exercício para perder gordura? Qual é o melhor exercício para queimar mais calorias? Eu vou treinar porque eu quero mais. Não, eu procuraria o treino aqui por 3 pontos. Primeiro, pela questão do movimento, que muitas vezes a gente desconsidera ele. Nós somos humanos, né, para o movimento. Se você olhar lá atrás, nossos ancestrais, eles viviam andando, caçando, correndo, né, fazendo todo esse movimento que hoje a gente desconsidera, né? A gente ignora, na verdade, esse estímulo do movimento. E muitas vezes o treino é para essa questão, é para a gente estimular o movimento, porque se você for olhar, a nossa rotina é muito sedentária, né? Praticamente a gente passa o dia inteiro sentado trabalhando. Se a gente for um shopping, a gente tem uma escada rolante que leva a gente para o próximo, ou um elevador, né? Que leva a gente para um próximo andar. A gente tem controle, né? Que consegue ligar as coisas à distância. O nosso carro tem lá, né? Vidro automático, então tudo faz com que a gente fique mais, de fato, sedentário. Então, o treino, ele entra justamente para isso, para a gente ter o estímulo do movimento, né? Outro ponto também aqui que eu vejo o treino é sobre 2 aspectos. O aspecto da disciplina e o aspecto do comprometimento. Eu sempre falo isso aqui, que o exercício para mim, além da saúde, né, vai muito mais nesses outros 2 pilares, né, que é sobre a questão do comprometimento, de eu me comprometer com algo todos os dias e eu ir lá e cumprir, e sobre a questão da disciplina, né, a gente começa a exercitar essa disciplina através do treino, tá, e como alguma coisa ali que a gente coloca, né, quando a gente começa a aplicar a disciplina no treino, e a gente vê que dá resultados, é normal também que a gente comece a aplicar essa disciplina em outras áreas da vida e comece a ter resultado também.
tá? Foi assim que eu comecei, de fato, a olhar o treino de outras formas, né? Porque eu via que com o treino, com a repetição, com a disciplina, com a constância, eu tinha resultado ali, né? Eu treinava ali um músculo, fazia esse procedimento e ele crescia. Então, ó, pega isso aqui e aplica em outras áreas, aplica na tua área profissional, aplica em alguma coisa que você quer aprender, aplica no teu desenvolvimento, sabe? Constância ali, mantém constância, mantém tua disciplina, mantém repetição, que você muda, né? Então, pra mim, o treino é justamente isso, para trabalhar a questão da disciplina, do comprometimento, né? E pela saúde também, né? Claro. O sexto ponto, meu Deus, vai dar 20 minutos, mas vai ser rápido. O sexto ponto era manter a base regular de comida de verdade, comida natural, evitar o mínimo de industrializados, né, de ultraprocessados. Claro que dentro da nossa rotina vai ter, você vai comer, só que a ideia não é fazer a base regular, não é passar amanhã, tarde, noite, lanche, ceia, enfim, fazendo 3 refeições ao dia, 5, não sei a quantidade que você faz, apesar que quando você come realmente, quando você tem fome, dificilmente você come 5 vezes ao dia, tá? Geralmente aí, as pessoas que eu conheço, né, que de fato praticam essa questão de comer realmente quando sente fome, que já sabem identificar essa fome, geralmente fica aí em 2, 3, às vezes 4 refeições por dia, tá? Então a ideia de ter uma base regular de comida de verdade, de alimentação natural, é você, dentro dessa sua base, a maioria ser sobre comida de verdade, tá? E diminuir o consumo de industrializados, certo? Outro ponto também aqui que eu botei, o sétimo e último, é a questão do dormir, né? O dormir é muito importante, a gente ter, de fato, esse sono reparador. Então, o ideal, de fato, é que a gente durma em média de 7 horas por dia. Mas, assim, cada pessoa, de fato, vai ter a sua necessidade, tá? Tem pessoas que dormem 6 horas, por exemplo, e se acorda no outro dia, né, bem, acorda no outro dia recuperado. Então, a ideia não é estimar exatamente horas. A ideia é como você acorda no outro dia. Você tá acordando muito cansado, você tá acordando já fadigado, sabe? Então, esse é um ponto muito importante pra gente focar, né? Dormir é puxado, Dea. Você que é mamãe, né? Agora aí, logo no início, eu imagino o quanto realmente seja difícil, né? Mas é aquela coisa, são fases, né? Acho que toda mãe, né? Todo pai também, né? Toda família, quando decide ter filho, sabe que isso é uma coisa que vai bater ali no final, né? No ponto. Mas é aquela coisa, assim, a ideia não é fazer 100% perfeito, né? Que, isso aqui eu consigo fazer. Então, vou trabalhar isso aqui, é a gente trabalhar na redução de danos, né? Porque não tem como a gente fazer 100% perfeito. A gente nunca vai fazer 100% perfeito, gente. Não vai. E se cobrar por isso também dar outro tiro no pé. Porque isso vai gerar um ciclo de ansiedade na gente, porque a gente não tá fazendo as coisas como a gente queria fazer, né? Então, é legal a gente olhar pra nossa realidade e tirar aquilo que vai servir pra gente, né? Se eu falar pra você, Dea, dorme 7 horas por dia, você vai dizer, mas eu também queria dormir 7 horas por dia, né? Só que eu não consigo. E essa é a ideia, você puxar, né, dentro da sua realidade aquilo que você consegue fazer, tá? Então, os 7 pontos eram esses, ok? Já passamos aqui do horário da live. Marcos aqui entrou... Lari, Luísa, Nath, então já acabamos a live, inclusive, mas lembrando que ela vai ficar salva, não aqui, eu vou salvar ela e vou mandar pra galera que tá inscrita no nosso evento, que vai acontecer dia 13 de setembro, então se você não se inscreveu ainda, você tá perdendo tempo, viu? Porque o conteúdo que eu vou entregar ali vai ser muito grandioso e vai ser gratuito, cara. Então não perde teu tempo. Vai lá na bio, se inscreve e essa live aqui eu vou salvar também e vou estar mandando pro pessoal que já tá inscrito, porque daí você pode escutar depois, você pode até acelerar, certo? Então esses foram os 7 pontos, vamos fechar aqui a live. Também gosto desse horário, estou inscrita, que bom, Cacá. Muito bacana a live nesse horário, o Joãozinho entrou, ótimo, então beleza. E amanhã a gente vai ter também live, mais uma vez, esse horário. Eu vou amanhã falar sobre os pensamentos automáticos, tá? E daí no outro dia eu falo sobre como manter essa constância, beleza? Então é isso, beijo pra vocês, obrigada por estarem aqui e amanhã estamos de volta ao meio-dia. Beijão!